Esse filme é uma doideira, daqueles que você sai do cinema meio desnorteado pro bem ou pro mal. Eu vou falar um pouco sobre o que eu senti assistindo esse filme, sobre o que eu achei de Trem Bala. Trem Bala é a nova estreia da Sony e tem algo que eu já começo valorizando nesse filme que é muito raro atualmente, que é a ideia de você fazer um filme fechado sem pensar em uma franquia. Claro, se esse filme fizer sucesso, pode ser que eles puxem uma franquia a partir dele, sempre é possível, nem que seja só para usar o nome e fazer uma possível sequência. Mas não é a ideia do filme em si, né? É um filme pensado para começar e fechar ali dentro dele mesmo, o que eu valorizo principalmente no cinema blockbuster atual em Hollywood, que sempre está pensando em sequências, em como a gente vai levar para frente, como a gente vai surfar no sucesso do anterior. Trata-se aqui de um filme do David Leitch, que é conhecido por Deadpool 2, por Atômica, onde é o filme que ele mais me chama a atenção em como ele trabalha a ação, fez também Hobbs e Shaw, que aí já é um pouco mais fraco. É um diretor que é meio queridinho nesse cinema blockbuster atual. Eu acho que ele tem seus altos e baixos, mas ele tem um controle, pelo menos, do que se faz no cinema de ação. É um diretor que está voltado para o cinema de ação. E aqui é um elenco gigantesco de nomes, alguns um pouco mais conhecidos, alguns um pouco menos conhecidos, mas muita gente mesmo, nomes como Brad Pitt, Aaron Taylor Johnson, Zazie Beetz, Brian Tyree Harry. Não vou falar mais porque alguns, pelo menos para mim, que não tinha visto o trailer, não tinha visto o material de divulgação, fiquei surpreso até com algumas aparições aqui que vão surgir, digamos, aos 45 do segundo tempo. E para mim, Trem Bala é uma montanha-russa desde a proposta do filme de ser quase como o Trem Bala em si, né, algo que não vai parar nunca, com apenas algumas pequenas paradas ali em cada uma das estações, mas é um filme que não vai parar, um filme extremamente dinâmico aqui em seu ritmo, na montagem, nas cenas dentro delas mesmas e tudo mais. Então toda a proposta aqui do David Leitch é justamente essa, de um filme que nunca para, como o Trem Bala, que dá o título aqui ao filme. Só que pra mim acaba sendo uma montanha-russa entre algumas coisas que eu gosto muito, entre cenas que eu gosto muito e algumas escolhas que eu já acho um pouco mais questionáveis. É um filme que clama por estilo, digamos assim, né? É quase como se ele não tivesse um estilo natural, mas ele quer se adequar a essa nova lógica, ou uma lógica que aparece bastante nos blockbusters atual lá em Hollywood, que é essa ideia de você estilizar usando elementos muito chamativos e excessivos até, né? O uso dos excessos. Eu falei recentemente isso na minha crítica escrita do Baz Luhrmann, que faz isso durante a carreira dele inteira, mas tem algo no cinema de ação atual mesmo que clama bastante por isso. Alguns filmes em que isso funciona melhor, pelo menos para mim, como por exemplo os John Wicks, e outros que não funcionam tão bem. E o David Leitch, ele gosta de trabalhar esses elementos. O neon, elementos chamativos como a câmera lenta ou a montagem mais rápida. E aqui ele vai usar vários desses elementos. Desde a apresentação dos personagens usando um cartazinho em neon para explicar quem é ele, até flashbacks dinâmicos para mostrar como tal personagem foi parar em tal lugar. Coisas do tipo. É um filme que ele não se esconde como filme, digamos assim. Ele tá gritando à tela o tempo inteiro que ele é um filme e ele deixa bem claro para o público os elementos estilísticos que ele vai trazer aqui. Então, como essa trama vai ser feita, como os elementos vão se interligar e como tudo vai ser muito chamativo aqui, sobretudo usando Tóquio e o Trem Bala para usar o neon, né? Essas luzes neon como o elemento de cena mais chamativo sempre presente. Mas não só isso, né? Os figurinos aqui vão ser muito chamativos, os personagens vão ser todos eles estilizados, até as atuações vão ser meio estilizadas. Até o Brad Pitt, que parece que é o cara mais tranquilão ali, tem um quê de bastante estilizado na atuação dele e na construção inteira do personagem,
narrativamente mesmo, né? O que vai acontecer com ele, o lance do azar, esse tipo de coisa. Então é quase um filme que quer se divertir pelo excesso, digamos assim. E isso vai funcionar para muita gente, talvez não funcione para outras. Como eu disse, é um filme que você não sai indiferente a ele, mas isso pode ser positivo ou pode ser negativo. Pode ser que você saia do cinema extremamente empolgado com um filme que tem um ritmo extremamente frenético durante as suas 2 horas, pode ser que você saia do cinema cansado, com dor de cabeça. Porque sim, há elementos aqui muito presentes de repetição, então é um filme que ele vai usar quase sempre todos os mesmos elementos, sobretudo em como vai usar esses flashbacks que eu já falei para criar exposição, ou como vai usar piadinhas. Então é um filme que nunca vai deixar uma cena ficar dramática. Quando ela começa a ficar dramática demais, entra uma piada, ou dentro da mesma cena a repetição de piadas, por exemplo, de uma mulher ali que fica mandando eles fazerem silêncio enquanto eles estão brigando sem que ninguém possa ver aquilo, esse tipo de coisa, e vai se repetir essa mesma piada durante toda a cena. Então é um filme que entra um pouco naquela lógica que eu falei em Thor 4 do Taika Waititi, de quando tudo é piada, ou quando tudo é estilo, ou quando tudo é exagero. Pode ser que dê uma cansada, pode ser que nem todos esses elementos funcionem, ou pode ser também que alguns deles sejam usados apenas como uma desculpa da direção. Ou seja, para esconder alguns elementos mais frágeis do roteiro, você coloca um flashback, mas não é um flashback que se vende apenas como uma exposição. Você coloca um flashback cheio de neon, de piadinhas, de uma forma mais estilizadinha, porque a gente não pensa naquilo apenas como uma exposição barata dentro do filme. A gente pensa aquilo como o estilo dinâmico que o filme propõe, esse tipo de coisa. Então, sim, é um filme que ele vai se estruturar quase que por meio dessas repetições de elementos estilísticos, de escolhas da trama, durante as suas 2 horas. Em parte, para mim, funcionou muito bem. É um filme que eu nunca fiquei, como eu disse, indiferente a ele. Eu acho que ele tem boas sequências de ação aqui dentro, e como o David Leitch, por mais que ele recorra bastante aos cortes e tal, até porque é um espaço mais reduzido, que fica difícil você criar aqueles planos mais longos sem cortar para dublê, esse tipo de coisa, mas ainda assim eu acho que ele usa muito bem desses espaços mais reduzidos para criar sequências de ação, principalmente como ele vai usar os elementos da mise-en-scène, né? Os elementos, os objetos de cena e tudo mais, como as cenas de ação, principalmente o personagem do Brad Pitt ali que está entrando sem arma no lugar, como ele vai recorrer a todos aqueles elementos que estão presentes ali para lutar. John Wick faz isso muito bem, Jack Chan fez isso durante toda a carreira, o filme vai se usar um pouco disso. Mas para mim, o que melhor funciona em Trem Bala, para mim talvez o maior mérito do filme é justamente como ele vai construir tudo dentro de uma lógica não do cinema de ação necessariamente, mas daquela comédia de erros, daquilo que, tudo bem, não é novo no cinema de ação, o próprio Guy Ritchie já fez muito nos filmes dele, como Snatch, Jogos Trapaças e tudo mais, mas é você pegar um pouco dessa comédia de erros, até a comédia Screwball, que eu já falei bastante para vocês lá da década de 30 e de 40, e construir isso dentro de uma lógica de ação. Então aqui vão ser muitos personagens com várias tramas paralelas que vão estar se interligando o tempo inteiro. E aqui acho que é onde o filme funciona melhor, principalmente quando tem elementos presentes, como por exemplo uma cobra, que a gente sabe que aquela cobra vai voltar em algum momento. Então ele leva o filme para outro lado, enquanto a gente não esquece que tem aqueles elementos soltos que em algum momento vão se interligar. Então ele vai fazer isso de trabalhar esses personagens simultaneamente, em tramas simultâneas, que vão se cruzar. A gente sabe que vai se cruzar, mas a gente não sabe exatamente como. Então essa lógica da comédia de erros é o que traz dinamismo para esse filme de ação dentro de não um espaço único, porque são vários vagões, mas tudo dentro daquele mesmo trem. Claro, um roteiro que vai ter várias situações que surgem como facilitações narrativas, várias escolhas de exposição aqui barata, ou o que me incomoda um pouco, vários excessos nessas piadas que muitas vezes quebram bastante a cena. Então tem algumas piadas muito boas, principalmente quando envolve o personagem do Brad Pitt, mas tem outras que pra mim eu revirei o olho totalmente, como por exemplo, uma que vai entrar lá no final envolvendo uma garrafa que eu fiquei... sério, que parece mais só como
o diretor querendo criar uma piada meio exibicionista para falar, olha como eu penso em tudo e como eu consigo criar jogos visuais muito divertidinhos e tudo mais. Então, para mim, Trem-Bala, de forma geral, é um filme que é quase uma montanha-russa mesmo, né? Entre escolhas que eu gosto bastante, escolhas que eu não gosto tanto, mas que consegue funcionar, pelo menos para mim, nessas 2 horas, por criar um dinamismo que vem muito da comédia de erros, que vem muito da comédia screwball introduzida aqui em uma trama com muitos personagens em um filme de ação. O filme, para mim, cai bastante ali no ato final, nos minutos finais principalmente, quando ele tenta se resolver, ele vem com algumas surpresinhas e até visualmente ele se perde bastante quando ele sai só desse trem e ele tenta construir uma lógica um pouco maior, quando ele se usa menos de efeitos práticos ou de jogos de luzes e vai se usar mais de um CGI aqui que fica bem aparente, por mais que ele nem tente esconder tanto esse CGI, ainda assim dá um certo desequilíbrio ali dentro dessas sequências. Comenta aqui embaixo que se vocês estão esperando, o que vocês acharam, se vocês já viram, se vocês gostaram ou não. Como eu disse, para mim eu fiquei com algumas ideias muito positivas do filme, com uma sensação até boa enquanto assistia boa parte dele, mas também com alguns momentos que eu não curto tanto assim. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, o primeiro comentário fixado tem as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.